Irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Para quem não me conhece, eu sou Rafaela, sou esposa do pastor Adonai. E hoje vocês não vão ter o caviar do pastor Adonai, vai ter uma coisa com feijão meu mesmo. Eu estou falando igual a pastora Luciene falava do pastor Marcos quando ela vinha pregar, né? Mas o arroz com feijão ele sustenta muito também. E o Senhor tem uma palavra muito abençoada e transformadora para a sua vida nessa manhã, amém? Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Eu vou ler a parte A do versículo. Quero já cumprimentar os irmãos que estão em casa. Deus abençoe grandemente vocês. Os irmãos também que estão assistindo pela rádio. Deus abençoe, que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã, amém? Isaías 53, 7 diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Vou ler de novo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Feche seus olhos. Pai querido e amado, nós queremos te louvar e te engrandecer, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Pai. Te louvamos, ó Pai, pela tua grandeza, pela beleza da tua santidade, pelo teu amor, pela tua fidelidade conosco, ó Pai, também pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Pai, porque só estamos aqui hoje, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado dos nossos corações, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito. É por isso que estamos aqui, ó Pai, porque sabemos que a fortaleza vem de Ti, o sustento vem de Ti. Então fale em cada coração aqui nessa manhã, ó Pai, transborde nos corações do Teu Espírito, da Tua presença, Senhor. Também transforme os nossos corações, ó Pai, porque precisamos de transformação todos os dias em Ti, para que possamos estar cada vez mais no centro da Tua vontade, ó Pai. E sempre, ó Pai, sempre cumprindo, ó Pai, com a Tua graça, cumprindo com a Tua palavra em nossas vidas, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Irmãos, podem se assentar. O tema hoje é sobre casamento. Eu sei que eu sempre falo, vocês têm sempre me visto falando sobre casamento. Inclusive, os jovens já me falaram que na época que eu pregava no Point Jovem, faziam até uma aposta entre eles, né? Aposta que ela vai falar de relacionamento. E eles ganhavam a aposta, né? Porque eu falava de relacionamento, mas é algo realmente que eu gosto muito, porque Deus transformou a minha vida através do meu casamento. E é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. É sobre isso que eu vou ministrar na sua vida. Eu vou falar sobre o porquê e para que Deus criou o casamento. Olha, eu queria saber se você já pensou, já parou para pensar por que e para que Deus criou o casamento. Para que eu tivesse alguém do meu lado, para ter filhos, para construir família. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre algo muito mais profundo que Deus faz nas nossas vidas através do casamento. E eu vou começar a falar para vocês sobre isso. Vocês talvez nunca tenham parado para pensar. Mas para começar, a Bíblia, ela começa e termina com o casamento. Olha só. A Bíblia começa em Gênesis 2 com o casamento de Adão e Eva. Deus criando Eva. Deus, tudo que Ele criava, Ele olhava e falava, isso é bom. Criou os peixes, criou as águas, criou as aves, criou o mar, né? Falei repetido. Criou os céus, criou o sol, criou a lua, criou a noite. E tudo Ele falava, isso é bom. E quando Ele criou o homem, Ele disse, isso é muito bom. Só que daí a pouco Ele virou e viu o homem no jardim, cuidando dos animais, dando nome para os animais. Ele olhou e falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí, irmãos, eu não sei o que passou na cabeça de Deus naquele momento. Eu não sei o que Deus viu nas circunstâncias a quais o Adão estava ali naquele momento, que fez com que ele pensasse, não é bom que ele esteja assim. Eu não sei o que Deus viu. A palavra de Deus não fala. Mas eu levantei algumas hipóteses de possíveis coisas que Deus viu quando Ele olhou para Adão. Algo tinha naquele ambiente. Algo tinha na vida de Adão que Deus se incomodou e falou, não é bom que ele seja só. E eu vou mostrar isso para vocês. E aí a Bíblia começa com Gênesis 2, 24. Gênesis 2, onde Deus cria a mulher. E termina com o casamento. Qual o casamento? Lá em Apocalipse 19, capítulo 19, versículos 7 e 8, onde fala sobre as bodas do Cordeiro. Não sei se você sabe, mas o Senhor compara Cristo e a igreja com um noivo e uma noiva.
o encontro da igreja, que é a noiva, com Cristo, que é o noivo. E em Apocalipse 19 fala da bodas do Cordeiro, onde nós vamos ser convidados a sentar para as bodas do Cordeiro. Algumas Bíblias falam casamento do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremos-nos e nos demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A sua esposa é a sua igreja. Então, Jesus faz uma comparação com o noivo e a noiva, o casamento, com o encontro que a igreja vai ter com Jesus. E aí, inclusive, o meu casamento, ele foi assim. Eu não entrei depois de Adonai. Eu entrei e fiquei aguardando ele aqui. Não foi aqui, mas eu vou explicar que foi aqui. Eu fiquei aguardando ele. Ele veio ao meu encontro. Assim como Cristo virá ao encontro. A gente fez a gente revelou nessa palavra ali na hora do nosso casamento, que a gente fez essa menção que a noiva, eu entrei representando a noiva de Cristo, a igreja, e Adonai estava representando o noivo, Jesus, que inclusive chegou de cavalo branco, vestido de branco. Algumas pessoas acham que a gente quis imitar um conto de fadas, o príncipe encantado chegando no cavalo branco, mas não. Nós tivemos ali uma ministração, uma pregação para as pessoas que estavam no nosso casamento. Jesus vindo ao encontro da sua igreja. Eu lembro que tinha uma prima da minha mãe, a única que era crente da minha família na época, e ela disse que chorou do casamento do início ao fim. Ela falou, Rafaela, foi o casamento mais lindo que eu já vi. Não por causa do romantismo em si, não por causa da ornamentação do local, mas pelo que foi ministrado ali na vida das pessoas. E ela entendeu profundamente mais do que as outras pessoas que estavam ali, porque ela tinha um entendimento dessa palavra. Então, resumindo, amados, a Bíblia começa com um casamento e ela termina com um casamento, não é à toa. Deus usou o casamento para expressar o relacionamento entre Cristo e a igreja. O meu casamento foi assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que vocês pensem na referência que o casamento de vocês está dando para o mundo sobre como é o relacionamento de Cristo e a igreja. O seu casamento reflete o relacionamento de Cristo e a igreja. Deus usou de referência, amados. Qual é a referência que o seu casamento tem dado para as pessoas? Casamento não é brincadeira. Casamento é algo muito sério. E o mundo está brincando de casar e de descasar. De casar e de descasar. E mais um sinal que nós temos dos fins dos tempos. Porque na época de Noé, casavam e davam-se em casamentos. E as pessoas agora usam o casamento como algo descartável. Não gosto mais, não está bom, está ruim, separa. E aí, eu fico perguntando. Aí as pessoas falam assim, mas Rafaela, não está fácil, está muito difícil. Casamento é um negócio difícil demais. E quem falou que tem alguma coisa fácil nessa vida? Outra pergunta. O que é mais fácil? Lutar pelo seu casamento e fazer algo por ele? Ou ficar pensando em divórcio todos os dias? O que é mais fácil? Existem dois tipos de pessoas, as típicas e as extraordinárias. O que difere a típica da extraordinária é o difícil que cada uma escolhe para si. Você pode escolher o difícil de continuar casado e lutar pelo seu casamento. Lutar para ser feliz e ter uma satisfação conjugal. Ou você pode escolher o difícil de pensar em divórcio todos os dias. Qual que você prefere? Eu nunca escolhi a segunda opção. Ela é muito drástica. Ela é ansiogênica, ela é depressiva. Pensar que a qualquer momento eu posso me separar. Não. Ao invés de pensar que todos os dias que você vai separar, se pergunte, o que eu posso fazer hoje para mudar o quadro do meu casamento? O que eu posso fazer hoje para mudar essa situação do meu casamento? A gente faz as perguntas erradas, vocês fazem as perguntas erradas. Vocês fazem os questionamentos errados, vocês pensam as coisas erradas. Não existe plano B, amados. Já deixo claro aqui para vocês, não existe plano B. O plano A é casar, o plano B é separar. Não existe plano B. Na verdade, eu falei mais cedo que o plano B é você orar para você voltar para o plano A. É buscar em Deus força, fortaleza para você voltar para o plano A. Porque não existe plano B. Mesmo a vida profissional não sendo fácil de alcançar, as pessoas não desistem dela. Isso que eu falei também, que as pessoas querem desistir do casamento porque ele não é fácil. Mas maternidade também não é fácil. Eu não fico vendo as mães desistindo de serem mães. A vida profissional também não é fácil. Eu não vejo as pessoas desistindo da vida profissional. Alguns até desistem. Mas os milionários, os grandes milionários do mundo estão aí para dizer que eles não desistiram e que deu certo e que funciona quando a gente não desiste. As mães estão aí para mostrar que vale a pena lutar pelos seus filhos. Então, mas o trabalho você precisa do dinheiro, por isso você não desiste dele, né? A mãe não abandona o seu filho, porque querendo ou não, quem vai cuidar desse filho? E o casamento? O casamento cada um segue o seu caminho. Não é sobre isso que o Senhor falou. Não foi isso que o Senhor pensou quando Ele morreu na cruz. A gente começou essa palavra dizendo, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Não é só vida, amados.
vida em abundância. E essa abundância faz parte de ter um casamento satisfatório na sua vida. Faz parte de ter felicidade no seu relacionamento conjugal. Faz parte de você ter uma família constituída por Deus, com todos os parâmetros que Deus quer, com todos os valores que Deus quer para a sua vida. Então, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando Jesus olha para o seu casamento, ele fica satisfeito, ele fala assim, valeu a pena morrer por ele, para que ele hoje pudesse viver uma vida de abundância no casamento dele. Será que ele pode olhar e ficar satisfeito, ficar orgulhoso? O casamento, ele é perpétuo? O casamento é eterno? Não, ele não é eterno. Porque na eternidade não vai ter casamento. Não vai ter as pessoas vão ficar casando. Mas ele é perpétuo. O que é perpétuo? Perpétuo é aquilo que dura o tempo que nós estamos nessa vida. Ou seja, até que a morte nos separe. Então pare de criar outros esquemas. Né? Pare de dar um jeitinho. Não existe esse negócio, eu posso separar porque não está dando certo. Casamento é para a vida toda. Vocês não têm noção. Por que Deus é contra o divórcio? Por que Deus prega tanto contra o divórcio? Porque é uma ferida muito profunda e Ele não quer que você viva essa ferida. O divórcio já foi comparado com a perda de um filho. Vocês querem uma dor maior que a mãe perder um filho? Eu nunca perdi um filho, nem quero perder. Mas sem perder eu já tenho noção, eu já imagino que é a dor mais sofrida que um ser humano pode sofrer. Por quê? Porque ele foge da norma. Na psicologia a gente estuda eventos normativos e eventos não normativos. O que é um evento normativo? Aquele que está dentro da norma. Ou seja, os pais casam, o marido e a mulher casam, tem os filhos crescem, esses pais morrem, esses filhos enterram os pais. O que é um evento não normativo? Os pais enterraram os filhos. Tudo que foge da norma é muito mais doloroso. Então, o divórcio é isso. Imagina a dor, a profundeza. Aí as pessoas pensam, não está fácil o casamento. Mas está fácil de divorciar? É fácil de divorciar? Você sabe o preço de um divórcio? Você sabe a dor? Você sabe quantas pessoas vão ter que ser envolvidas? Advogados, psicólogos para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua saúde mental. Como chama aquele negócio que o advogado faz? Audiências para lá, audiências para cá, 2 casas, separação, 2 imóveis, vende a casa que construiu a vida inteira, separa, compra 2 casas pequenininhas, vende os móveis caros, compra a vida dele, compra móveis baratinhos, aí filho na casa de um, filho na casa de outro. Vocês acham que isso realmente é mais fácil? Gente, de verdade, todos os dias, chegam pessoas no meu Instagram, chegam pessoas no meu WhatsApp falando, eu não aguento mais, eu quero me separar, não estou aguentando mais. Gente, pensem no divórcio, pensem na dor que é desistir do que vocês sonharam uma vida inteira. Por que eu gosto de falar de casamento? Por que eu gosto de falar de relacionamento? Porque isso reflete a nossa vida. A nossa vida é essa, nascer, crescer, construir alguém, casar, ter filhos e viver essa abundância que Deus tem para a nossa vida. Tudo reflete nisso. Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Às vezes a gente acha assim, Deus, a minha vida é tua, o meu coração é teu. E aí a gente ora, a gente jejua, a gente entrega a nossa vida em santidade a Deus. Mas esquece que o casamento também é para a glória de Deus. O seu casamento é para a glória de Deus. Não é só quando você ora, que você jejua, que você lê a palavra, que você ora por um enfermo, que você faz a obra de Deus, que você está glorificando a Deus, não. Mas através do seu casamento você também glorifica a Deus. Porque Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Lembra que Ele morreu para que você tivesse uma vida em abundância. Será que Ele está satisfeito? Será que você tem glorificado a Deus através do seu casamento? Porque dele, por ele, para ele. A sua vida é dele, o seu casamento é dele, os seus filhos é dele, tudo é dele. Então você tem que glorificar a Deus. As pessoas têm que glorificar a Deus lá fora. Quando olhar para você e para o seu marido e falar, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são um referencial. Eu me espelho em vocês. Eu quero ter uma vida assim como vocês têm. Como que faz? O que tem que fazer? Vem cá que eu te mostro. Na verdade, tudo que fazemos nessa terra é para a glória dele. A pergunta é, como você tem refletido a glória de Deus através do seu casamento? As pessoas que olham para o seu casamento, elas veem Jesus? Gente, sabe aonde eu vejo mais Jesus? Sabe aonde Deus reflete mais a glória de Deus na minha vida? Quando eu olho para o meu marido. Quando eu olho para ele, eu vejo Jesus. Quando eu olho para ele, eu vejo a glória de Deus. Eu vejo a graça de Deus. Eu vejo o favor imerecido de Deus na minha vida. Rafaela, você está falando isso porque seu marido é de Jesus, porque ele é pastor. Não. Porque antes dele ser de Jesus, antes dele ser pastor, ele é homem. Ele é de carne, ele é falho, cheio de defeitos. Sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos desejos que vocês. E a gente a gente é de longe. É assim mesmo que fala, de longe, a gente é um casal perfeito. Porque não existe casal perfeito. Ninguém é perfeito. O que não existe a pessoa certa, existe a pessoa que você ama. E se dispõe a fazer dar certo.
Então, onde eu vejo mais a glória de Deus? No meu marido. Quando eu olho para ele, eu falo, meu Deus, só o Senhor para nos dar graça de ficar duas pessoas totalmente diferentes dentro da mesma casa, dormindo na mesma cama, compartilhando de personalidades completamente diferentes, de educações completamente diferentes, de crenças completamente diferentes diante da vida, diante de si, do outro, do mundo. Só Deus poderia fazer isso. Por isso eu chamo o casamento de o maior milagre de Deus nas nossas vidas. O primeiro milagre que Jesus fez, gente, se vocês pegarem, digitarem no Google a palavra noiva e noiva, vai aparecer centenas de versículos de Gênesis e Apocalipse. Deus faz menção a noiva e noiva em todos os livros. Em todos os livros tem um momento que Jesus faz uma comparação, uma menção ao noivo e à noiva, ao esposo e à esposa, ao casamento. O casamento está no coração de Deus. Foi a primeira instituição feita na terra. Foi a primeira instituição que ele criou na terra. Não existia empresas, não existia igreja, gente. Não existia igreja. A primeira instituição foi o casamento. Sabe aqueles primeiros 15 dias da pandemia, que ninguém saiu de casa? Com quem vocês ficaram? Não existia igreja, não existia empresas, não existia escolas, não existia faculdades. Só existia o marido e os filhos. As duas pessoas que vocês puderam ficar juntos foi com os maridos e com seus filhos e com suas esposas. É assim que era lá, quando Deus instituiu o casamento. Só existia o marido, a mulher e os filhos. Foi a primeira instituição que Deus criou na terra. Deixa eu voltar aqui para eu não perder. E aí eu disse para vocês que eu não sei o que Deus viu em Adão quando ele olhou para ele e disse, não é bom que ele seja só. Eu levantei algumas hipóteses e eu vou mostrar para vocês. Podem começar a anotar aí. A primeira hipótese é porque o casamento é a relação que mais nos molda e nos ensina os frutos do Espírito Santo. Antes de falar isso, sobre que eu vejo a glória de Deus manifestada na vida do meu marido, né? O Senhor falando e transformando o tempo todo. E aí você pode pensar assim, mas Rafaela, seu marido é de Jesus, o meu chega bêbado todo dia em casa. Ou o meu chega agressivo, falando com palavras agressivas. Ou o meu não me dá carinho, não me dá atenção. O meu nem sabe que eu existo, ele nem olha para mim. Ou mesma coisa, o marido também pode falar da sua esposa, né? Mas você consegue ver a glória de Deus num bêbado que está ali fora? Você consegue ver a glória de Deus numa mulher que está perdida ali fora? Uma prostituta? Você consegue ver a glória de Deus num traficante? Um usuário de drogas? O Senhor disse que quando fazemos para esses, é como se estivéssemos fazendo para Ele. Então, quando você olhar para o seu marido bêbado, quando você olhar para o seu marido todo lá disfuncional, distorcido, lá distorcendo todas as coisas, não sabe nem sequer o que é um casamento, nem sabe o que você gosta, o que você não gosta, nem consegue te olhar mais, você olha para ele como se ele fosse Jesus. E cuida dele como se ele fosse Jesus. Porque quando você faz para ele, quando você faz para sua esposa, você está fazendo para Jesus. Pense assim. Porque quando você pensa assim, cara, o que eu vou fazer com esse marido bêbado? O que eu vou fazer com essa esposa toda disfuncional, que só sabe criticar, que só sabe brigar, que só sabe reclamar? Vê Jesus nela. E aí você vai conseguir fazer para ela como se você estivesse fazendo para Jesus. E as coisas vão se transformar. A primeira hipótese, por que Deus quis fazer a Eva para Adão? Porque o casamento é a relação que mais nos molda e nos ensina os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Gente, que é alguém que mais nos ensina sobre frutos do Espírito que o nosso cônjuge. Ele nos ensina sobre o amor, é a pessoa que mais nos ensina sobre o amor nessa vida. Sobre a alegria, sobre tristeza também, né? Porque a tristeza é a ausência da alegria. E aí ele te ensina sobre a alegria, sobre querer ser alegre, querer ter uma satisfação. Ele nos ensina sobre paz, sobre guerra, né? Você não quer ficar em guerra, então você aprende sobre paz. Você aprende sobre bondade, sobre como ser longânimo, benigno com o outro. Mansidão, gente, que é alguém que mais trata a sua mansidão com o seu cônjuge. Aquela pessoa que divide tudo com você, divide o prato, divide a pia, divide o vaso, divide o box, divide tudo. Quer tomar água no seu copo, né? Quer morder o seu doce, quer morder o seu chocolate. É assim com vocês? Quer comer um pedaço do seu hambúrguer? É assim, a gente divide. A gente precisa ter mansidão, domínio próprio. Porque é eles que nos... Quer aprender sobre frutos do Espírito? Casa. Quer aprender sobre frutos do Espírito? Olha para o seu marido, olha para sua esposa. Você não precisa nem falar assim, me ensina. Não, automaticamente, ele te ensina todos os dias, diariamente, na hora que acorda, na hora que dorme. Com o passar do tempo, não somos mais integrais, somos só 50%. Os outros 50% herdamos o nosso cônjuge com o tempo de convivência.
Quando a gente casa, nós somos integral, nós somos 100% Rafaela, 100% Adonai. Mas depois que a gente casa, ao passar dos anos, nós vamos nos perdendo algumas partes nossas e vamos começando a ficar parecidos com o outro. 50% meu hoje é Adonai, 50% dele é Rafaela. Porque a gente começa a se misturar, a gente começa a se encaixar. E como é que é esse encaixe? Precisa haver uma morte do seu eu, uma morte do seu ego. Né? Então você tem que desconstruir algumas coisas disfuncionais na sua vida e começar a construir junto com ele coisas funcionais que funcionam para você e para ele, que fazem sentido para vocês dois. É escrever e construir uma nova história. É escrever e construir uma história diferente da dos seus pais. É histórias suas. É uma nova história. Um novo contexto. Novas pessoas. Não adianta você ficar comparando. Ah, meu pai fazia assim, eu vou fazer. Não funciona. Não é a mesma época, não é a mesma pessoa. Você não é casado com a sua mãe. Você não casou há 30, 40 anos atrás. O mundo mudou, a tecnologia mudou, as pessoas mudam. As pessoas pensam diferentes. Não dá para fazer igual seu pai, pelo amor de Deus, não dá para fazer igual sua mãe, tá? Não funcionou para eles, mais ou menos. Porque tem muita coisa que dá para você ver aí e já encarar como aprendizado que não é para você fazer. Então, meu pai fazia assim. Eu lembro de um casal que eu atendia e aí eu falava assim, vocês fazem isso, fazem aquilo? Não, a gente não foi acostumado, na minha casa não fazia isso. Ah, vocês fazem assim, assado? Não, meu pai e minha mãe não faziam, a gente não foi aprendeu assim, não. Eu falei assim, como é que vocês chamam um ao outro? Porque eu sempre pergunto como eles chamam um ao outro para dar exemplos, né? Ah, vocês chamam de amor, de paixão, de emoção, né? Ah, não, a gente não chama assim, pelo nome mesmo, porque na nossa casa não era assim, não. Eu falei assim, olha só, até quando vocês vão ficar dando desculpa que na casa de vocês não era assim, que vocês não aprenderam assim, vai continuar repetindo a mesma coisa? Vai aprender a fazer diferente. Olha, os meus pais nunca chamaram um ao outro de amor. Nunca, de meu bem, de nada. Era o nome. O primeiro dia, eu comecei a namorar a dona, acho que num domingo. Aí na segunda-feira eu liguei pra ele. Aqueles 3 segundos. Quem é da época dos 3 segundos? Oi, amor. Oi, quem é? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém namorou de 3 segundos, não? Que tinha 3 segundos de graça? Meu Deus, eu tô velha, hein? Olha só. Aí a primeira 3 segundos que eu liguei pra ele. Oi, amor. Ele lembra disso até hoje. Ele ficou todo mexido. Mas, o primeiro dia que eu chamei o meu namorado, eu já chamei ele de amor, porque era assim que eu queria chamá-lo. Meus pais chamam, eu não vou chamar assim não. Eu quero diferente, escrever uma história diferente. Para de repetir padrões disfuncionais que não funcionaram lá atrás e não vai funcionar agora. Aí a gente vê, Aí a gente vê pais que divorciaram, filhos que divorciaram, é maldição familiar? Não, repetição de padrões, fica repetindo. Para de pôr tudo na conta do espiritual. Para de pôr a conta tudo na conta do diabo. É você que não muda seus padrões. Então muda. Peraí, deixa eu ver o que os meus pais faziam que não dá certo. Descarta. Aí agora deixa eu ver o que os pais do Adonai faziam que não dá certo. Descarta. Agora vai escrevendo aquilo que dá certo. Aquilo que vocês têm de bom. E vai fazendo uma história. E aí vocês vão se encaixando. O início é assim. O central dele. Aí depois vai encaixando. Até ser um encaixe perfeito. Mas isso só acontece se vocês negarem o eu. Negarem o próprio ego. E essa é a maior dificuldade do ser humano. É negar o próprio ego. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela fala sobre negação do eu. Se você não negar a si mesmo, não tem jeito. Não existe casamento sem negação do eu. Porque um vai vencer. E sabe como é que é no casamento? Se um vence, o outro perde. Não. Se um vence, os dois perdem. Não tem vencedor. Relação conjugal é relação de ganha-ganha. Se um perde, o outro perde também. Ah, o meu marido sai, ele passeia, ele vai para o futebol, ele joga bola, ele faz academia, ele vai sai com os amigos, e eu fico em casa com os filhos. O marido está ganhando, a esposa está perdendo? Não. Porque o marido perde também. Na hora que ele chega, ela está de cara fechada, ela não quer nada com ele, ela não consegue nem conversar, porque ela está mal. Ou seja, ele ganhou e ela perdeu? Não, os dois perderam. Todos os dois perderam. Se um perde, o outro perde. Relação conjugal precisa ser os dois ganhando. Por isso é importante fazer bons acordos. Deixa eu ver. Quando casamos, nós nos parecemos muito com os nossos pais. Depois passamos a parecer com os nossos cônjuges, né? Quando eu falo dessa questão do 50%, né? Existe uma pesquisa que mostra a diferença dos casais felizes dos casais que não são felizes. A diferença dos que são felizes para os que não são felizes é que os felizes, eles se permitem se influenciar um pelo outro. Então eles permitem a influência um do outro. Olha, isso aqui não está legal. O jeito que você se comporta não está legal. Olha, quando você fala assim, não está legal. Eu lembro que no início do casamento eu falava assim, eu mandei você passar na padaria, eu mandei você passar no mercado, eu mandei você fazer isso, eu mandei você fazer aquilo. Aí ele mandou, amor? Não.
Depois de um tempo, ele mandou não, né? Você pediu. Aí eu, pedi. Aí eu, caramba, eu falava essa palavra, mandei, nunca tinha percebido. Eu, nossa, que palavra pesada, palavra pejorativa, mandei, né? Tipo, tô no controle, a autoridade sou eu. Caramba, de onde veio isso? E eu comecei a lembrar como os meus pais conversavam. E a gente não para analisar o que a gente faz, como a gente se comporta, para criticar aquilo que a gente está repetindo. Porque nós somos 90% repetição. Nós somos 90% aprendizado, 10% instinto. Por isso a gente tem que questionar tudo que a gente aprende. Com os nossos pais, Rafael, eu posso questionar o aprendizado dos meus pais? Claro que pode. São duas pessoas falhas, que erram todos os dias. Tentou acertar todos os dias na educação com você, errou todos os dias. Acertou, errou, acertou, errou. Então tem que questionar sim, seus pais não é Deus não. A única coisa que você não precisa questionar, quem questionar é a palavra de Deus. Então seu pai é assim, assado que tem que ser. Não, peraí, deixa eu ver o que está escrito na palavra de Deus. Deixa eu ver como eu me comporto, deixa eu ver se funciona. E aí você vai destruindo um eu muito distorcido, muito disfuncional. E aí, gente, é onde vocês entendem, né, a influência um do outro. E aí agora vocês conseguem entender o que é metade? A minha metade? Não existe a metade. Não existe a metade da laranja. Ah, eu tenho que achar a metade da minha laranja. A sua metade você vai achar daqui uns 5 anos. Casa agora, daqui uns 5 anos, 6 anos, você vai achar. Nossa, ele é minha metade. Ó, 50% eu, 50% ele. Hoje eu sou a metade de Adonai. Antes de conhecer ele, ele não era minha metade, não. Ele era 100% ele. E eu era 100% eu. Agora vocês entendem a alma gêmea? Não existe alma gêmea, gente. Hoje eu e Adonai somos alma gêmea. Porque nós somos muito parecidos. Somos quase gêmeos. Mas porque a gente construiu durante 14 anos, a gente construiu e desconstruiu. Desconstruiu, construiu, desconstruiu, construiu. E é assim que você vai criando um relacionamento perfeito. Perfeito para vocês. Que encaixa, que funciona, que faz sentido. Então isso é alma gêmea. E isso é ser a metade um do outro. Quando você vai destruindo e desconstruindo. Isso exige esforço. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. Tudo na nossa vida é tomado por esforço. Tudo que a gente tem hoje, que conquista, é por esforço. Não é mérito, mas com esforço. É Deus, mas com esforço. Deus não vai ficar te dando, quero passar no concurso. Tá bom, vai lá, sem fazer nada, estudar nada, vai e passa. Não, é esforço. E aí a gente acha, o casamento tá legal. Esforço. Faz parte da vida, é um aspecto da nossa vida. É a instituição mais importante que Deus criou na terra. Segunda coisa. Segunda hipótese, por que Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem seja só? Porque é melhor serem dois do que um. Deus olhou para Adão e falou, não dá para ser um só, não, ele precisa de alguém. A vaca tinha o boi, o cachorro tinha a cadela, o gato tinha a gata, não dá, ele precisa de alguém. E aí Eclesiastes 4, 9, 12, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquecerá? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse cordão aqui eu quero que você pense numa corda bem grossa, né? Elas têm 3 fios, e normalmente eles usavam só um fio naquela época, e aí alguém inventou de colocar 3 fios, para ficar mais forte, porque a corda não estava amarrando as coisas. E aí ela ficou muito mais forte, mais resistente. E aqui quando Salomão fala isso, ele está fazendo uma comparação ao casamento. Ele está falando assim, olha, o cordão de 3 dobras, quem são as 3 dobras? Marido, esposa e Jesus. O cordão de 3 dobras não quebra facilmente. Ele resiste, é mais forte. Então, se você quer um casamento funcional, e é esse casamento que Jesus pensou, é esse casamento, quando Deus criou Adão e pensou fazer Eva para ele, ele disse, vocês precisam ser 2 mais 1, vocês precisam ser 3. Vocês 2, mais a minha presença na vida de vocês vai ser a maior criação que eu fiz nessa terra. Né? Vai ser algo tremendo, algo inexplicável. E realmente o casamento não se explica, gente, igual eu falei. A glória de Deus está quando eu olho para o meu cônjuge, quando eu olho para o meu casamento, caramba, como Deus tem misericórdia. Como Deus nos sustenta, como Deus nos fortalece, como Deus nos ensina sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre a verdade, sobre a vontade dEle, sobre o centro da vontade dEle através do casamento. E aí envolve 3 perspectivas. Dentro do cordão de 3 dobras, você pode viver uma vida com Deus e com o seu marido. Deus como parte do seu compromisso. Ou seja, se Deus fizer parte do seu compromisso com o seu cônjuge, você não abre mão dele. Porque Deus é um Deus de aliança. E a gente não quebra alianças. Então se Deus faz parte do seu compromisso, você fez um compromisso com o seu cônjuge junto a Deus, você não quebra isso. Deus como fonte de intervenção na sua vida. Se as coisas começarem a ficar mal, você vai intervir, você vai permitir que Deus intervenha no seu casamento. Vou desistir, não aguento mais. Espera aí.
Você já deixou Deus agir? Você já deixou Deus fazer a obra? Você já deixou Deus transformar vocês? Já procurou ajuda para alguém ajudar vocês a colocar a intervenção de Deus no meio de vocês? E Deus como modelo e referência para o casal. Se Deus é o seu modelo, é a sua referência, se a palavra de Deus é referência para a sua vida, de fé e prática, vai ser diferente o seu casamento. O casamento é a relação mais importante, mais profunda da nossa vida. Presta atenção nessa conta matemática. Eu casei com 20 anos, então eu vivi com os meus pais durante 20 anos. Os noivos conhecem essa conta matemática do curso de noivo. Eu casei com 20 anos, vivi 20 anos com os meus pais, ok? Eu tenho o Nicolas, meu filho, tem 9 anos. Eu acredito que com 24 anos ele vai casar, mais ou menos, 25, vamos colocar 24. Com 24 anos ele vai casar, ele vai sair de casa. Então eu vivi com meu filho 24 anos. Eu pretendo morrer com 90 anos, se eu pudesse escolher 90 para mais, né? Então, 90 menos 20, 70. Quanto tempo eu vivi com a Adonai? 70. Eu vivi com os meus pais 20, eu vivi com meu filho 24, eu vivi com meu cônjuge 70 anos. Quem é a pessoa mais importante, a relação mais profunda da minha vida? Achei muito, quando a Marisa me contou, quando o pai dela faleceu em dezembro, ela disse, Rafaela, 83 anos, né, Marisa? E a sua mãe 82. 82, 81? 82, 81 anos, né? O pai dela faleceu em dezembro. Ela disse, Rafaela, meus pais casaram, criaram 8 filhos, né? 8 filhos, os filhos casaram, constituíram suas famílias, deram netos para eles e já tinha 20 anos que estavam só os dois de novo. Eu achei incrível, eu falei, é isso. O casamento começa com os dois, criam-se os filhos vão embora e voltam a ser vocês dois. E aí as pessoas se voltam para os filhos é a pessoa mais importante, os pais é a pessoa mais importante do casamento, os filhos é mais importante. E o casamento, quando os filhos saem de casa, tem um filme que eu vi que o filho saiu na porta assim para ir para a faculdade, tchau mãe, beijo, foi para a faculdade na outra cidade. Quando a mulher voltou, o marido, eu também estou indo, eu quero divórcio. Só esperou o filho sair para pedir o divórcio, porque o casamento já tinha acabado há muito tempo, porque eles se perdem nesse caminho. O desenvolvimento dos nossos filhos, o nosso casamento reflete diretamente no desenvolvimento dos nossos filhos. Quando vocês se abraçam perto dos seus filhos, quando vocês se beijam, quando vocês trocam carícias um perto do outro, quando vocês demonstram amor um pelo outro perto dos seus filhos, façam isso perto dos seus filhos. Não faça só dentro do quarto, não, dá um beijinho, abraço. Vocês entenderam o que eu falei, tá, gente? Façam isso perto dos seus filhos para eles entenderem o que é um relacionamento saudável e feliz diante de Deus. Porque eles vão sentir segurança no lar, segurança em vocês. Espera aí, esse aqui é um lugar seguro, é um lugar de proteção, é um lugar de amparo, eu tenho onde acessar, aqui existe amor, aqui existe misericórdia, aqui existe graça. Então você passa segurança, você passa autonomia, você passa autoestima, você ajuda o desenvolvimento do seu filho quando você cuida do seu casamento. Olha como Deus fala e usa o casamento para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa vida pessoal. Deixa eu ver. Não perder, peraí, eu estou no 2, porque é melhor serem 2 do que 1, né? E o que casamos para garantir a nossa sobrevivência, o marcador biológico. Gente, a gente não casa assim, quero sair de casa. Você acha que você casou para sair de casa? Não. Existe um marcador biológico dentro da gente que avisa assim, está na hora. Está na hora de você escrever a sua história. Está na hora de você fazer as suas próprias regras. Está na hora de você constituir a sua família. A história dos seus pais já deu, não serve para você mais não, agora é você. A gente sente necessidade de ter alguém do nosso lado. É para sobrevivência. Nós precisamos do outro para sobreviver. Foi engraçado que não acabou o primeiro culto, eu fui no banheiro, tinha uma irmãzinha lá, falou assim, Rafaela, gostei demais da palavra, eu sou viúva, eu tenho 55 anos, eu quero muito casar de novo. As pessoas falam que não é para casar não, mas eu quero demais, eu sinto muita falta. Falei, irmã, nós vamos orar. Nós vamos arrumar um varão para você. Ela, isso mesmo, Rafaela, ora, ficou toda feliz. Virou para a irmã e falou, tá vendo aí, eu vou casar. Porque a gente tem essa necessidade de ter alguém do nosso lado. É segurança, é proteger para sobrevivência, gente. E o que a gente faz com aquilo que é importante para a nossa vida? É a relação mais importante da nossa vida. O que a gente faz com aquilo que é importante? O dinheiro é importante, porque ele paga as nossas contas. Então a gente vai lá, trabalha, estuda, faz mestrado, doutorado. Porque a gente quer ter uma carreira, a gente quer ganhar bem. Por quê? É importante, preciso pagar minhas contas. A gente cuida dos nossos filhos, porque é importante. Nós somos as pessoas mais importantes na vida dele, até determinado momento, né, da vida deles. E o casamento, o que a gente faz? A gente deixa cada um seguir a sua vida?
As pessoas investem em tudo, casa, carro, estética, viagens, mas não investem em conhecer em profundidade o seu cônjuge. Gente, relacionamento conjugal, para mim, tinha que ser ensinado nas escolas. Tinha que ter uma disciplina na escola, português, matemática, relacionamento conjugal, comunicação conjugal. Porque isso realmente faz falta na nossa vida, é isso que faz falta nas nossas vidas. As pessoas precisam aprender a viver essa abundância de Deus. Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz. Foi para que você tivesse vida e vida em abundância. E a abundância de Deus está no casamento. Ah, Rafaela, dá para ser feliz sem casar? Ah, dá. Mais ou menos. A gente sente que falta alguma coisa. Para entendermos sobre unidade, terceira hipótese. Deus olhou para Adão e falou assim, ele vai precisar aprender sobre unidade. Preciso criar alguém para ficar do lado dele, para ensinar ele sobre unidade. Agora não são mais dois, mas uma só carne. Porque é melhor serem dois do que um, né? A gente acabou de falar. Agora não são mais dois, mas um. Vocês são duas pessoas cuidando uma da outra, resistindo juntos. Mas ao mesmo tempo vocês são um. Aqui também Deus nos ensina sobre a Trindade. Porque Deus, Pai e Espírito, Pai, Filho e Espírito são pessoas distintas, mas são um só. Aqui também. Vocês são um só, mesmo sendo dois. Vocês são uma só carne. Eu lembro de um patrão que eu tive, uma farmácia que eu trabalhava, tinha 18 anos, e ele um dia falou assim, no balcão, numa conversa, ele falou, pela minha filha eu dou a minha vida, mas pela minha esposa não, porque a minha filha é meu sangue, mas a esposa é carne. Tadinho, eu não tinha muito jeito de falar na época, mas eu queria falar para ele, falei assim, ó, queria te dar uma notícia, mas a sua filha, ela vai casar e vai embora, ela vai cuidar da vida dela, quem vai ficar com você é sua esposa. Então você morre pela sua filha, mas não morre pela esposa. Aí a sua filha vai casar e você vai ficar com quem? Vai ficar sozinho. Está tudo errado, tudo o contrário. Vocês vão ver aqui que Deus fala exatamente o contrário, que o marido tem que morrer pela sua esposa. Marcos 10, 7 ou 8. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Toda vez que vocês renovam a aliança de vocês, casais, renovam a aliança, existe uma troca de DNA. DNA do seu marido vai para você. Então você fica eu fico cheio de Adonais dentro de mim, cheio de DNA. É uma troca. É como se eu me tornasse ele e ele se tornasse eu. E por isso que Deus também nos ensina a importância do casamento, que o sexo faz parte do casamento. Para você não sair transando com qualquer pessoa, porque senão você vai ficar cheio de DNAs diferentes dentro de você. Quando você vê, você já está cheio de DNA, você nem sabe mais quem é você. Tem um monte de DNA dentro de você. O casamento, ele nos mostra quem nós somos. O casamento nos ensina quem nós realmente somos. E é isso que Deus queria fazer quando Ele disse, o sexo é para o casamento. A troca de DNAs é para vocês se tornarem uma só carne. Por isso que temos que casar virgens, por isso que não podemos sair transando por aí. Testemunho de um pastor, que a esposa levantou da mesa. O pastor disse que ele estava no restaurante e o pastor levantou da mesa. A esposa foi no banheiro, ela levantou e o outro pastor perguntou assim, quem é ela? Ele disse, é minha esposa. Ele falou assim, não é sua esposa. Ah, minha companheira. Não é sua companheira. Ah, minha ajudadora. Não é minha ajudadora. É minha auxiliadora. Não é. E ele deu todas as respostas gospels possíveis e ele sabia que não tinha resposta nenhuma que ia satisfazer aquele pastor. Ele falou assim, tá bom, quem ela é? Ela falou, ela é você. Ela é você, ela é o seu reflexo. DNA, troca de DNA, troca de sangue. 50% um, 50% o outro. Sabe quando você vê um falando, parece que é o outro? As crenças começam a ficar muito parecidas. Vocês começam a pensar igual, sentir igual, ter as mesmas sensações, gostar dos mesmos lugares. Eu amo comédia romântica. A Dona não gosta, mas ele viu várias vezes comédia romântica comigo. Às vezes até gostou. Eu não gosto de filme de aventura, de policial, de ficção científica. Ele gosta. Eu vi várias vezes com ele, gostei na maioria das vezes. Estou até trocando de lado já. É isso. A gente vai se encaixando um no outro. Quarto, para entendermos sobre doação. Deus olhou para Adão e disse, ele vai precisar aprender sobre se doar. Em João 3,16, Deus disse, João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amar é doar, gente. Amar é se doar.
Ah, mas existem os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer. Não. Casamento não existe querer. Ah, eu quero isso. Eu quero desse jeito e pronto. Não, se não for bom pro outro, não dá, gente. Tem que ser relacionamento ganha-ganha. Falei aqui, né? Falei? Porque negócio de 2 cultos, agora eu já não sei mais o que eu já falei, o que eu não falei. Relacionamento conjugal de ganha-ganha, se um perde, o outro perde também, né? E a pessoa que mais vamos nos doar nessa vida é para o nosso cônjuge. A que mais vamos ceder, mais vamos perdoar, mais vamos estender a mão. Não, Rafaela, a pessoa que eu vou mais me doar é o meu filho. Não é. Seu filho cresce. Seu filho se torna independente. E o seu marido continua lá. Você tem que continuar cedendo. Você tem que continuar estendendo a mão. Você tem que continuar perdoando. Quando acontece alguma situação difícil entre vocês, Rafaela, tem passando uma situação muito difícil na minha vida. Eu passei por uma infidelidade, por uma traição. Sabe como é que faz nesse sentido, nessa situação? Você dá amor, doa amor, doa amor, doa amor. Exerce o amor, exerce o amor. E aí o amor vai crescendo, porque o amor é uma pessoa, o amor é Jesus. E aí o amor vai crescendo e ele vai ficando maior que aquela situação. E quando você vê, você nem lembra mais daquela situação. Aquela situação nem existe mais na sua cabeça. Pergunte para um casal que já viveu uma infidelidade, uma traição e que hoje vivem bem. Tem satisfação conjugal. E hoje vivem a abundância de Deus na vida deles. Porque eles viveram o amor, eles não viveram a situação. Eles não viveram o evento. Então isso faz toda a diferença. O amor é o sentido. E essa parte, né, que o amor é o que faz suportar. É o amor que nos ajuda a suportar. Não aguento meu casamento, eu e a Donai recebe toda semana. Ah, não aguento mais meu marido, não vou aguentar, acho que não vou aguentar. Acho que não vou dar conta. Você vai dar conta. Você escolheu casar com ele, agora você tem que dar conta. Você tem que assumir com o seu compromisso, com a sua aliança. Deus é um Deus de aliança. E se Ele é o seu exemplo, o seu modelo, a sua referência, você tem que cumprir com o seu compromisso que você fez com Ele lá no altar. Ah, mas eu achava que ele era diferente. Agora você tem que arrumar uma estratégia para agir com Ele, mesmo ele sendo diferente. Para cuidar dele, para aceitar Ele, mesmo ele sendo diferente. Às vezes você fica de braços cruzados, esperando seu marido se doar, esperando ele te procurar, ele ceder, ele te chamar. Quando na verdade você pode começar. Você pode ensinar isso para ele. Efésios 5:22 fala sobre os papéis do homem e da mulher, tá? Guardem isso, anotem isso. Vocês precisam saber de cor e salteado os papéis do homem e os papéis da mulher. Qual é o papel do marido? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então qual é o papel do marido? Morrer pela esposa. Basicamente isso. Você precisa entregar a sua vida pela esposa. Você precisa fazer de tudo para que ela tenha vida, para que ela tenha saúde, para que ela não sinta dores. Às vezes, e aí, se não fosse suficiente Deus falar isso, né? Que tem que morrer pela esposa, ele ainda completou. O marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. Porque ninguém nunca odiou a própria carne. Antes, dela cuida e dela alimenta. Se eu começar a sentir uma dor muito forte, hoje mesmo eu vou no hospital. Eu vou procurar um médico. Eu vou querer ajuda, eu vou querer melhorar. Eu não quero ficar mal, eu não quero morrer. Eu não quero que meu corpo fique mal. Eu quero saúde, eu quero ficar saudável. E aí o outro está ruim, o outro está mal, o outro está sofrendo, está doendo. Você deixa ele lá sofrendo. Não dá assistência, não acolhe. Não pergunta o que está acontecendo, o que eu posso fazer por você. É sua carne. Pelo amor de Deus, é sua carne. Se ele sofre, sofre em você, reflete em você. Vocês são um, ele é você. Você é ele. Entenda uma coisa, quando você faz para o seu cônjuge, é como se você estivesse fazendo para Jesus. Eu falei, né? O marido chega bêbado, olha como se ele fosse Jesus. E isso facilita o processo. Porque na verdade, Jesus se reflete nele. É a pessoa que Jesus mais usa nessa terra para falar da glória dele para você, para ensinar sobre a palavra, sobre a verdade, sobre a regra de fé e prática que a gente tem para a nossa vida. É o seu cônjuge. E para as mulheres, qual é o papel da mulher? Respeite o seu marido. Só isso. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deve amar a sua esposa como ama a própria carne. E a esposa tem que fazer o quê? Respeite o seu marido. Não fira o orgulho dele, não ofenda dizendo que ele não é homem, que ele é fraco, que você errou casando com ele. Não chame a atenção dele na frente das pessoas, não diminua na frente das pessoas. É só isso. Aqui você entende sobre doação. Aqui você entende sobre o seu papel. Aqui você entende o que você tem que entregar. Marido, o que você tem que doar? A sua própria vida. A sua própria carne. Esposa, o que você tem que fazer? Respeitar o seu marido. Não é difícil, tá vendo, gente? Não é difícil. Só que vocês querem complicar.
As pessoas complicam. E para terminar, o testemunho do Rodolfo Abrantes com a sua esposa. Um dia ele perguntou para Deus: Deus, como o Senhor vê a Alexandra? E aí Deus revelou para ele num sonho. Ele via Jesus segurando uma menininha no colo. Uma menininha loirinha, de lacinho na cabeça, com um vestidinho colorido, rodado. E ela sorria para ele, e ela contava as coisas para ele, e Jesus ria. E ele disse: Jesus vê ela exatamente onde eu não gosto de ver ela. Ele não gostava de ver ela quando ela parecia uma criança. Quando ela falava o que ela pensava, quando ela era muito espontânea, quando ela cantava a música tudo errado, porque ele é músico, né? Ele incomodava ele, ela cantando a música toda errada, desafinada, falando o que vinha na cabeça. Criança que é assim, né? Isso incomodava extremamente ele. E Jesus via ela exatamente como ele não gostava de ver. Jesus via ela daquele jeito, espontânea, falando o que pensava. E ela arrancava sorrisos de Jesus. Então, faça essa pergunta para Jesus, querido. Jesus, como o Senhor vê a minha esposa? Como o Senhor vê o meu esposo? A resposta vai revolucionar a sua vida. Vai transformar o seu casamento. Porque você vai começar a ver ele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele aceita aquilo que o mundo rejeita. Ele aceita aquilo que todos rejeitam. Então você vai aceitar aquilo que ninguém aceitou até hoje na vida do seu cônjuge. Se os pais dele criticavam ele pelos comportamentos dele, não deixavam ele ser autêntico, não deixavam ele ser quem ele era. Hoje ele nem sabe mais quem ele é, perdeu a identidade. Você vai conseguir ver como Jesus vê. E aí uma dica, né? Jesus, ele vai ver as potencialidades. Só uma dica para você entender. Então começa a olhar para as potencialidades do seu cônjuge. Amém? Fez sentido para vocês? Então só vou repetir os pontos. Porque o casamento é a relação que mais nos molda e nos ensina os frutos do Espírito Santo. Porque é melhor serem dois do que um. Para entendermos sobre unidade, para entendermos sobre doação. E pergunte a Jesus como o seu cônjuge, ele vê o seu cônjuge. Isso vai fazer toda a diferença em sua vida. Amém, queridos? Fique de pé.